certo? Eu tenho que avisar vocês. Estou gravando a aula, então, bom dia para vocês. Estou gravando a aula aqui. Eu posto o link dessa aula, essa aula eu posto no YouTube e posto o link lá no grupo. Quem não assistiu à aula, pode assistir lá. Ou quem tem alguma dúvida e precisa tirar a dúvida novamente, não entendi aquela parte, assista a aula de novo, certo? Fica lá à disposição de vocês, certo, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos continuar aqui com algumas coisas que a gente viu no sexto ano de vocês. No sexto ano, eu não sei, tem aluno aqui que não era meu aluno, não era meu aluno, era aluno de Anabel, eu não sei como foi as aulas dela, claro, não me interessa, mas assim, no sexto ano, a gente estuda algumas coisas. Tenho certeza que a professora, mesmo sem ser Lázaro, mas explicou isso aqui que eu vou dizer para vocês. Vocês, no ano passado, no sexto ano, estudaram um conjunto de números chamado conjunto dos números naturais. Foi assim? E vocês passaram o ano todinho estudando algumas coisas desse conjunto. Vocês estudaram adição, vocês estudaram subtração, vocês estudaram multiplicação, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação nesse conjunto. Foi ou não foi? Tudo isso vocês estudaram no sexto ano. Tudo isso, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação no conjunto dos números naturais. Que conjunto é esse, Lázaro? Dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto de números que serve para contar as coisas. Esse conjunto começa com o zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse conjunto é chamado de conjunto dos números naturais. É um conjunto infinito, né? Porque começa com o zero, mas não tem fim. E vocês estudaram esse conjunto. Tenho certeza absoluta que isso o professor de vocês falou com vocês a respeito disso. Quando vocês terminam de estudar o conjunto dos números naturais, lá no final do ano, vocês estudam frações. Aí foi a parte onde nós começamos e não deu tempo a terminar. Mas não tem problema. Não tem nenhum problema essa parte de frações. Não tem problema. Não tem problema porque nós vamos estudar agora parte de frações. Então, eu quero que vocês tenham um pouco de atenção no que nós vamos falar agora. São coisas que eu já falei para vocês, mas que eu vou repetir para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui uma coisinha aqui de frações para vocês verem. Olha só. Me digam se vocês estão vendo alguma coisa aí. Chegou alguma coisa para vocês aí? Apareceu alguma coisa aí, pessoal? Para mim ainda não apareceu. Apareceu nada não? Uma tela aí? Agora apareceu. Apareceu. Apareceu? Pronto, ótimo. Apareceu aí uma tela. Nessa tela tem um negócio aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês o que eu vou falar para vocês. Vamos lá. Isso aqui é uma atividade, mas não se preocupe não, que não é para vocês fazerem essa atividade não. Vamos lá, preste atenção. Olha, lá no sexto ano, no início, isso até aqui eu falei, certo, pessoal? Preste atenção. Até aqui eu falei. Por exemplo, no conjunto dos números naturais, era muito simples de falar as coisas, de saber as coisas. Porque eu dizia assim, eu tenho duas coisas. Pronto, ok, duas coisas. 10 coisas, 1000 coisas, 1 milhão de coisas. Ok. Mas aí, o ser humano, né, que inventou os números, né, ninguém sabe quem foi, nem como foi, são chamados de naturais exatamente por isso, né, porque surgiram naturalmente da necessidade que o homem tinha para contar as coisas, né, assim, pessoal. Aí chegou um momento em que o homem precisava dividir coisas. Pegar uma coisa e dividir. Não é isso? Aí, como era que ficava isso? Então, são as chamadas frações, né? Assim, pessoal? Frações. A fração, pessoal, é assim. Você tem uma coisa, seja lá o que for, não sei o que, certo? A fração vem daí. Você pega algo, alguma coisa, e você vai dividi-la em partes iguais. Prestem atenção.
Uma fração é se eu pegar algo, pegar uma coisa aqui, não sei o que, uma barra de chocolate, um bolo, um terreno, qualquer coisa, e vou dividir em partes iguais. Entendeu aí? Eu tenho uma coisa e divido em partes iguais. Está aqui, ó. Partes iguais, certo, pessoal? Partes iguais. Na fração, a fração é representada dessa maneira, ó. Dessa maneira aqui, ó. É certo? Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dessa maneira. Fração é representada dessa maneira. Tenho alguém, aí tem um traço, e tem alguém em cima, tem um traço, tem alguém embaixo. A fração é dita o seguinte: esse rapaz que fica em cima da fração aqui, esse rapaz aqui, ó, que fica na parte de cima da fração aqui, esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui que fica em cima da fração, esse rapaz, ele é chamado de, esse rapaz é chamado de numerador da fração, numerador. E esse rapaz que fica aqui embaixo, rapaz fica aqui embaixo, de baixo aqui, ó, o de baixo aqui, vou levar para cá. O de baixo aqui é chamado de denominador, certo? Denominador, certo? Toda fração, ela tem numerador, que é o que fica em cima, tem denominador, o que fica embaixo. Toda fração tem isso. Não tem conversa, não. Toda fração tem numerador e denominador. Se é fração, tem que ter numerador e denominador. Mas o que significa cada coisa dessa, pessoal? Preste atenção. O que significa cada coisa dessa? E é isso. O que é o numerador e o que é o denominador de uma fração? Prestem atenção. A fração é assim. Eu tenho uma coisa, eu divido em partes iguais. Isso eu até já falei no ano passado, mas estou repetindo aqui para vocês lembrarem. Eu pego uma coisa, vamos supor que eu tinha isso aqui. Isso aqui era um terreno circular. Eu fui dividir para 3 pessoas. Eu dividi em partes do mesmo tamanho. Então, o que acontece? Como eu tenho um terreno, vou dividir em partes iguais, eu tenho o seguinte. Cada parte dessa, né, pessoal? Cada parte dessa, eu vou dividir com alguém, entregar a alguém. Então, preste atenção. Vamos supor. Peguei aqui algo, dividi em 3 partes. Tá? Preste atenção no que está acontecendo aí. Ó. Foi, pediu para entrar e não pediu mais. Tem uma coisa aqui, dividida em partes iguais. Cada parte dessa, né, pessoal, representa uma parte do todo. Então, assim, por exemplo, vamos supor, era uma pizza dividida em 3 partes. Comi essas 2 que estão pintadas. Como é que vai ficar isso daqui transformado em fração? O que é que vai ficar isso aqui transformado em fração? Então, preste atenção. Olha, na fração é o seguinte. O numerador, certo? O numerador representa o total de partes que eu peguei. Vamos supor, peguei isso aqui, dividi em 3 partes, comi essas 2, comi essa e essa. Comi quantas partes? 2. De quantas partes? De 3. Então, preste atenção o que significa uma fração. Uma fração, vai. Estão pedindo para entrar e na hora que pede, não coisa mais. Não pedem mais. Pedem para entrar e não pedem. Não pode, não existe isso. Pronto, vamos lá. Olha, prestem atenção para não esquecer. Numa fração, prestem atenção. Numa fração, o numerador representa essa parte de cima, numerador. Lembre-se do nome desse rapaz. A lembrar disso, olha. Numerador, certo? Lembre-se do nome desse rapaz. Denominador. Não esqueçam do nome desse rapaz. Numerador, denominador. No numerador, significa quantas partes eu considerei, eu peguei, eu comi, eu dei, uma parte.
as partes que for. O numerador, por exemplo, eram duas partes, era uma figura, aqui tem uma figura, dividida em três partes, e eu pintei duas. Considerei duas. O denominador vai representar quantas partes a coisa foi dividida. Não esqueçam disso. Eu tenho algo que foi dividido em três partes. Sempre o denominador representa isso. Certo, pessoal? O denominador representa em quantas partes a coisa foi dividida. Não esqueça. Se eu estou falando de fração, são partes iguais. Não podem ser partes, uma maior, outra menor. Não. As partes são todas do mesmo tamanho. Certo, pessoal? Ponham isso na cabeça de vocês. Estou falando de fração. Então, na fração, o denominador representa em quantas partes, viu? Em quantas partes a coisa foi dividida. O numerador representa quantas partes eu considerei, quantas partes eu peguei, quantas partes eu usei, certo? Então, preste atenção. Se eu tenho uma fração aqui, ó, como é que eu leio a fração? Todo mundo lembra como é que lê a fração, né? Como é que eu leio a fração? Ó? A fração aqui eu leio assim, ó. O denominador, o numerador eu leio normalmente, 2. Vou botar aqui, 2, o numerador. E o denominador eu leio da seguinte maneira. Se o denominador for 2, lê meio, 2, por exemplo, fosse assim, ó. 1, aqui, eu lia, legal. Eu lia 1 meio, porque o denominador é 2. Então, quando o denominador for 2, lê, olha, o numerador diz o que ele for. 1 meio, olha, 1, aí meio. O denominador sendo 2 é meio, sendo 3 é terço, aí 4 quartos, e por aí vai. Quinto, 5 quintos, 6 sexto, 7 sétimo, oitavo, até 10, que é décimo, né? Mas passou de 10, por exemplo, uma fração desse tipo aqui, por exemplo. Como é que eu vou ler uma fração dessa daqui? Aí, quando o denominador é maior do que 10, maior do que 10, a gente acrescenta uma palavra, né? Diz assim, ó. Lê o numerador do mesmo jeito que a gente tá, e o denominador, vou dizer, acrescentar a ele a palavra avos. Né? Avos. Né? Vem aqui. 4 onzeavos. Aqui, por exemplo, 5 15 avos. E por aí vai, né? Aqui, por exemplo, 3 25 avos. Né? Olha, lê dessa maneira. Né? 4 onzeavos. A partir de 11 até 10 é meio, terço, quarto, quinto, sexto, né? O denominador. Né? O resto, o numerador não importa. O numerador não importa quem seja, porque eu leio ele do jeito que está. Por exemplo, como é que eu leio essa fração agora? Como é que eu leio essa fração aqui? Por exemplo, essa fração aqui, como é que eu vou ler essa fração? Essa fração eu vou ler 2 oitavos. Essa fração, 8 meios. Essa fração, 5 sextos. Essa fração, 6 quintos. Essa fração, 4 quartos. Essa fração, 1 nono. Essa fração, 9 inteiros. Quando o denominador é 1, é inteiros. E geralmente, pessoal, quando o denominador é 1, não aparece ele, certo? Ele não aparece. Quando o número tiver sem um denominador, vocês já sabem, o denominador é 1, certo? Se liguem nisso, isso é o simples, é o básico de fração, eu sei que vocês já sabem, né, pessoal? Outra coisa, as frações, elas se classificam em alguns tipos. Por exemplo, pessoal, que tipo de fração é essa daqui? Que tipo de fração é essa? Que tipo de fração é essa? Que tipo de fração é essa? Então, preste atenção. Classifique as frações. Aqui é um exemplo. As frações, elas são próprias, próprias, elas são impróprias ou elas são aparentes. Que frações são essas? Vamos primeiro. Fração própria, para a gente relembrar. Fração própria. O que é uma fração própria? Isso aqui eu falei no ano passado, mas eu não sei a outra turma que se assistiu, se fez isso aqui, mas vamos lá. Fração própria. Fração própria é aquela em que o numerador
é menor que o denominador. Olha, uma fração própria. Está aqui uma própria, está aqui uma própria, está aqui uma própria. Fração própria. O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador. Chamada de fração própria. Toda fração própria, o numerador é menor que o denominador, certo? O numerador é menor que o denominador. A fração imprópria é o contrário da própria. É aquela que o numerador é maior que o denominador. É maior aqui, está aqui, ó. Maior, certo? Maior que o denominador. Está aqui ó. Maior que o denominador. Maior, certo? E a fração aparente é a que é maior, certo? Maior que o denominador. E além de ser maior, dá para dividir o numerador pelo denominador. Porque uma fração é como se fosse uma divisão. Aqui é como se fosse 8 dividido por 2. 2 dividido por 8. 5 dividido por 7. São frações. Certo? Fração aparente. Aparente por quê? Porque, por exemplo, 8 sobre 2, 8 dá para dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Ela se transforma em um número natural, certo? Olha, a fração aparente se transforma em um número natural. Por exemplo, 4 quartos. 4 quartos se transforma em um inteiro. Olha, 8 meios é 4 inteiros. 4 quartos é 1 inteiro. 9 aqui, ó, 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9 inteiros. Também dá para dividir. Então, lembre, fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador, mas não dá para dividir, ó. Não dá não, é para dividir. 6 não dá para dividir por 5, né? É maior, mas não dá. Fração aparente é maior o numerador que o denominador e dá para dividir. Ou seja, essa fração aparente se transforma num número inteiro. Então, 8 meios é 4 inteiros. 4 quartos é 1 inteiro. 9 inteiros, 9 meios, né? 9 inteiros, já é 9 inteiros. Pronto, ok. Certo? E isso também foi falado no ano passado. Quem não assistiu a aula, mas já dá para entender, né, pessoal? Outra coisa de vocês têm que lembrar aqui de fração. A fração imprópria, essa fração aqui, ó, por exemplo, fração imprópria, ela se transforma num número misto. O que é o número misto? É um número que ele é composto por duas partes, uma parte inteira e uma parte em forma de fração. Então, o número misto é isso. É um número que é composto por uma parte inteira e outra parte em forma de fração. Toda fração imprópria, lembre-se, imprópria, não é qualquer fração, é somente as frações impróprias. Quais são as frações impróprias? São as frações em que o numerador é maior que o denominador e não dá uma divisão exata. Então, como é que transforma essa fração imprópria num número misto? Vou mostrar aqui para vocês um bocado de número misto aqui, para vocês verem como é que se escreve um número misto. Aqui embaixo, tem aqui um bocado aqui. Olha aqui, a ruma de número misto. Presta atenção, olha, frações impróprias. Certo? Eu vou já ensinar a vocês como transformar as frações impróprias em número misto. Mas está aqui o número misto, olha. Está aqui, olha o número misto como é escrito, olha. O número misto é escrito dessa forma, olha. Tem uma parte inteira e uma parte em forma de fração. Uma parte inteira e uma parte em forma de fração. Isso é chamado de número misto ou frações mistas. Tanto faz. Número misto com fração mista. É a mesma coisa. O que é um número misto? É um número que é representado por uma parte inteira e outra parte em forma de fração. Como é que eu leio um número misto? Um número misto se lê da seguinte maneira: 2 inteiros e 1 terço. 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro e 2 sétimos. 2 inteiros e 3 quintos. 4 inteiros e 2 sétimos. 3 inteiros e 5 onzeavos. É assim que eu leio os números mistos, certo?
Mas toda fração imprópria, olha aqui a arroba de fração imprópria, ó. Toda fração imprópria. Toda fração imprópria. Não é uma fração, não. Essas aqui são frações impróprias, um monte. Uma, duas, três, 6 frações impróprias. Toda fração imprópria, ela pode ser escrita em forma de número misto. Como é, Lázaro, que você pega uma fração imprópria e transforma num número misto? Então, prestem atenção. Para pegar uma fração imprópria, para a gente estar relembrando, fração imprópria e transformar num número misto, a gente faz o seguinte, prestem atenção. Para transformar 26 quintos no número misto, como é que eu vou fazer 26 quintos no número misto? O que é que eu vou fazer para transformar lá? Ora, muito simples, Lázaro. Vou pegar o seguinte, vou pegar aqui 26, certo? 26. Eita, aqui não deu certo. Vou pegar 26 e vou dividir por 5. Fazer uma divisão. E ver o que vai acontecer. Vamos olhar. 26 dividido por 5 dá um 5, né? Olha. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Para 26, falta 1. Pronto. Terminei minha divisão. Quando eu terminei minha divisão, eu vou ver o que vai acontecer. A parte que deu inteira aqui, ó, a parte que deu aqui, ó, vai ser a parte inteira. Vai ser 5 inteiros. Aí 1 aqui, o traço. O resto que sobrou aqui, vai ser o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. O denominador não era 5, aqui o denominador não era 5, continua sendo 5. Ou seja, 26 quintos corresponde a 5 inteiros e 1 quinto. 5 inteiros e 1 quinto. Isso é um número misto. 26 quintos é 5 inteiros e 1 quinto. 125 oitavos. Vou pegar 125 e vou dividir por 8. Dá 1, né? Dá 1 aqui, né? Porque 1 não dá 12. Dividido por 8 dá 1, né? 1 vezes 8 é 8. Para 12 faltam 4. Baixo 5 fica 45. Isso aqui é 1, viu? Não é 2, não. É 1. Certo? 45. Dividido por 8. Dá 6 vezes 8, 48. Dá um 5, né? 5 vezes 8, 40. Para 45, sobra 5. Pronto. Está aqui o número misto. Como é que ele ficou? Parte inteira, ó, 15. 15 inteiros. Traço. Esse resto que sobrou, numerador. E o denominador continua sendo 8. Ora, 15 inteiros e 8 quintos. Então, preste atenção que todo número misto vem de uma fração imprópria. O que é um número misto? É um número que tem duas partes. Uma parte inteira, que eu leio inteiro, e a outra parte em cima, em forma de fração. Certo? Isso são coisas do ano passado que a gente já viu até aqui, isso aqui a gente tinha visto lá. Quem não viu, está vendo pela primeira vez. Não é isso? Não tem problema. É isso, mas é muito simples, certo, pessoal? Continuando. Ah, Lázaro, se eu posso pegar um número misto, uma fração, e transformar num número misto, com certeza, o número misto pode ser transformado em fração. Com certeza, Lázaro. É lógico que pode. Como é que eu faço isso, Lázaro? Pega esse número misto aqui, esse rapaz, que é um número misto, vocês precisam saber disso, vocês vão pegar, lá na frente vocês vão precisar disso. Como é que eu posso pegar um número misto desse aqui e voltar a ser uma fração lá? Como é que eu faço isso? É simples demais, pessoal. Para transformar uma fração em número misto, divide o numerador pelo denominador. O quociente será a parte inteira, né? Assim, o quociente é a parte inteira. O resto, o numerador, e o denominador continua o mesmo. Então, para voltar, peguei aqui um número misto, aqui ele, rapaz aqui, um número misto. Rapaz aqui, peguei ele, e agora eu vou ter que transformar esse rapaz em uma fração. E agora? Como é que eu vou fazer? Simples. Olha só como é simples.
Para transformar um número misto em uma fração, certo? Número misto em uma fração, vocês fazem o seguinte, ó. Pega a parte inteira, multiplicam, né? Olha, multiplicam pelo denominador, somam com o numerador e coloca tudo isso sobre o denominador. Olha, eu acho que quem não se lembra, né? No ano passado eu disse para vocês que a multiplicação agora é representada por um ponto e não mais por um x, né? Vocês têm que se ligar nisso. Toda vida que vocês tiverem uma multiplicação, ela é representada por um ponto, né? Assim, isso todo mundo se lembra, né? Um pontinho tá aqui. O pontinho significa multiplicação. Pega a multiplicação, representa por um ponto. Então vamos olhar. Pega a parte inteira, multiplica pelo denominador, essa parte vezes essa, mais essa. E o denominador continua sendo o mesmo. Então, soma, fazendo aqui o que eu tenho que fazer, eu tenho 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 terços. Ou seja, esse número misto corresponde a essa fração. Aqui, esse daqui, ó, vamos lá, esse aqui, ó, vai ficar 4 vezes 7 mais 2 sobre 7. Não é assim, ó? Aí vai ficar quanto? Ó? 4 vezes 7, 28, né? 4 vezes 7, 28. 28 mais 2 dá 37. Olha só. Então, é dessa maneira que a gente faz. Certo? Outra coisa que a gente falou no ano passado, vamos relembrar aqui. Outra coisa que eu falei no ano passado foi simplificar uma fração. Simplificar, pegar uma fração e simplificar. O que é simplificar? Simplificar uma fração é escrever ela de maneira mais simples. Eu vou pegar essa fração e vou escrever ela de maneira mais simples. Como é que eu faço, pessoal, para escrever uma fração de maneira mais simples? Por exemplo, a fração aqui, 84 sobre 72. 84, 72 avos. Como é que eu faço para transformar essa fração em uma fração mais simples? Como é que eu faço? Então, eu vou ter que simplificar ela. Como é que eu simplifico uma fração? Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um número qualquer, até obter uma fração que não dê mais para fazer isso. Lázaro, eu dividi por 2, Lázaro, mas ainda deu para simplificar. Então, continua simplificando. Por exemplo, essa fração aqui. Pelos critérios de divisibilidade, que vocês estudam no 6º ano, é obrigatório vocês saberem ele, né? Critério de divisibilidade. O número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6, 8. É divisível por 3 quando a soma dos algarismos... isso aí vocês têm que saber. Se não sabe, aprendam. Vão para a internet e procurem critérios de divisibilidade, para vocês aprenderem, que vocês vão precisar muito. Não é isso? Então, vamos olhar. Aqui, por exemplo, dá para dividir por 2. Lembre-se, tem que ser dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não posso dividir o denominador por 2, o numerador por 2 e o denominador por 5. Não existe isso. Tem que ser pelo mesmo número. Então, vamos olhar. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. Então, vamos simplificar aqui. 84 por 2 dá 42. Aí, 72 por 2 dá 36, né? Ah, Lázaro, mas eu estou vendo que 42... Olha, eu vou passar aqui por cima e vou fazer lá na frente, viu? Para vocês verem. Eu estou vendo que 42 e 36 ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. Dividindo por 2. Né? Por 2 e por 2. Vai ficar assim, ó. Vou botar aqui na frente. 42 dividido por 2 dá 21. 36 dividido por 2 dá 18. Lázaro, eu estou percebendo uma coisa, Lázaro. Que esses números ainda dá para dividir. Por que, Lázaro? Dá por 3, porque 21 dá por 3, 18 dá por 3. Então, vamos olhar. Agora eu estou simplificando por 3. Simplificando por 3. Eu vou ter que 18 por 3, 27 por 3 dá, 21 por 3 dá 7. E 18 por 3 dá 6. Pronto.
Essa fração é essa fração aqui simplificada. Olha, a fração era 84,72 avos. Olha o tamanhozinho que ela ficou. Ela ficou bem pequenininha. Ela ficou quanto? 7 sextos. Ela está simplificada, ela está escrita de maneira mais simples. E é obrigatório fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Lázaro, só para se der para fazer, não vem perguntar, não. Olha, quando vocês estiverem mexendo com fração, não me importa a fração, deu para simplificar, é obrigatório simplificar. Certo? É obrigatório. Não tem conversa, não. Certo? Não tem. Não venha com desculpa de dizer, não sabia que não era para simplificar. Sempre que der para simplificar. Toda a vida que der para simplificar, é para simplificar. Como é que simplifica? Divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Até enquanto der. Vou dividindo por 2. Aí não deu mais por 2, mas dá por 3. Então continua. Vai para frente. Ah, Lázaro, ainda dá para dividir por 5. Não tem problema. Até aparecerem dois números, como por exemplo aqui ficou 7 sextos, não existe mais como simplificar. Chama-se uma fração irredutível. Eu não tenho mais como reduzir essa fração. Por que eu não posso mais reduzir? Porque 7 não dá mais para dividir por ninguém, só por 7. E 6 dá para dividir por 2 e por 3. Mas 7 não dá. Então tem que ser os dois números que dê para dividir por o mesmo número. Os dois dividir por o mesmo número. Então isso foi a primeira parte de fração que a gente viu. Essa partezinha aqui nós vimos, a partezinha aqui de fração, nós vimos, é isso? Nós trabalhamos ela, nós fizemos ela, e na próxima aula, quando é a próxima aula? Eu não sei quando é, mas é quarta ou é terça? Sei não, mas eu vou olhar aqui o horário, bem direitinho. Vocês têm o horário já? Já tem o horário, tem? É? Sim. Tem, né? Tem. Ok, bom. Então, nós vamos ver, e na próxima aula nós vamos começar as operações com fração. Então, hoje, nossa aula foi essa aqui. Hoje, nossa aula foi essa aqui. Essa revisão de fração. Eu vou mandar uma atividade para vocês trabalharem ela, certo? Vocês mexerem com ela lá, é isso, pessoal? Uma atividade e vocês vão responder. Vocês não precisam enviar essa atividade para mim, não. Agora não. Quando for para enviar a atividade, eu digo a vocês, me envie a atividade. Essa de hoje, não. Na próxima aula, nós vamos corrigir ela, vamos ver o que aconteceu, vamos ver quem errou, o que é que fez, se sabe fazer, se não sabia fazer. Certo? Então, hoje, nossa aula foi isso. Certo, pessoal? Mando já a atividade para vocês. Depois nós vamos organizar e vai ser assim. Vai ser um dia a aula assim, a aula síncrona, que é a aula aqui. O outro dia a aula vai ser para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Eu não vou entrar no Zoom, vou ficar lá, vou mandar alguma atividade para vocês e vocês vão tirar as dúvidas pelo WhatsApp, vão mandar as dúvidas. Lázaro, eu não sei responder essa. Lázaro, eu não estou sabendo fazer isso aqui. Tire essa dúvida minha. Então, nós vamos organizar para ser assim. Um dia, aula síncrona, outro dia, aula assíncrona, né, que chama. Certo? Então, vamos prestar atenção nisso, né? Então, hoje foi isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Envio já a atividade para vocês e posto o link. Eu posto o link da aula, viu, pessoal? Não se preocupem que o link dessa aula vai ser postado lá no grupo de vocês. Vocês quiserem assistir a aula de novo para tirar as dúvidas, vocês assistem. Certo? Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau.